Meus queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais um programa direto ao ponto e estamos com a nossa lição de número 8, né? Já tratamos sobre o primeiro tópico, né, dessa lição, que fala sobre o homem, um ser afetivo. E agora nós estaremos tratando sobre o tópico de número 2, né? O tópico número 2 diz emoções, experiência e controle. Esse tópico de número 2 tem 3 subtópicos aqui importantes e eu preciso que você entenda. O primeiro subtópico, reação e decisão. O segundo subtópico, emoção e pecado. E o terceiro subtópico, o aspecto positivo das emoções. Então fique conosco, tenho certeza que o Senhor tem muito a falar ao seu coração. E aí, Franklin, o que nós temos inicialmente a tratar sobre esse primeiro subtópico? Esse primeiro... Desculpa, segundo tópico e os subtópicos seguintes. Esse segundo tópico, emoções, experiência e controle. Primeiro subtópico, reação e decisão. Aqui fala sobre o quê? Fala sobre como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle humano. Nós já viemos, do tópico anterior, falando sobre a definição de emoção e sentimentos, e também trouxemos aqui uma definição, que a emoção é algo muito rápido e o sentimento é algo mais duradouro. Aqui está falando sobre a reação e a decisão. Aí diz o seguinte, como reações instintivas, ou seja, de instinto, é algo muito instintivo, algo que você não pensou, não idealizou. De momento. De momento, a expressão é essa, de momento, algo de momento. E aí, esse algo de momento, essa emoção de momento, está fora do controle humano. Por exemplo, se assustou, gritou, né? Ele viu algo, teve medo, tremeu. Então, algo que foge do controle humano. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesmas. Está dizendo a lição que em casos assim, não se constitui um pecado em si mesmo. Mas, observa aqui, há um mais. Mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo é: irai-vos e não pequeis. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 26. O que me chama a atenção aqui são, que veio na minha mente, duas visões que há sempre um debate. Por quê? A partir do momento que a gente toma uma escolha, a gente é responsável por aquilo que nós escolhemos. E quando a gente não toma uma escolha e isso acontece, há uma visão de que nós não somos culpados porque nós não escolhemos e as coisas vieram a acontecer. Eu não quero entrar assim profundamente nesse ponto, mas existe uma visão arminiana, pentecostal, que Filipenses 4:8 fala sobre ela, que diz o seguinte, 4:8, que diz o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Ou seja, há um entendimento e uma gestão humana, há uma responsabilidade humana por todas as ações que o ser humano faz, porque ele pensa. Isso aí é uma visão que nós carregamos, a visão arminiana pentecostal. Nós da Assembleia de Deus pensamos dessa forma, que há uma responsabilidade humana em essas emoções que são de forma involuntária, mas esses sentimentos que vão ser alimentados, há uma responsabilidade de cada um de nós. E há também uma visão calvinista reformada, em Filipenses 2,13,
que eu marquei aqui, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso me chamou a atenção porque alguns, contradizendo esta visão, vai entender dessa forma, que é Deus que se responsabiliza, que é Deus que escolheu os salvos, que é Deus que escolheu os perdidos, que é Deus que escolheu uns para salvação, outros para perdição, que é Deus. Então, assim, este não é o nosso entendimento, né? Deus deu o livre-arbítrio ao homem e existe a responsabilidade da sua reação e da sua decisão. Nesse ponto aqui, o que eu quero trazer a você é isso. Existe sim uma responsabilidade da nossa reação, porque a gente tem a emoção e a gente tem a reação, a nossa reação e a nossa decisão. Tudo aquilo que eu ou você decidir, nós iremos nos responsabilizar diante do trono de Deus. Esse é um dos pontos que me chamou a atenção. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá um aconselhamento. Ele diz o seguinte: irei-vos e não pequeis. Dizendo o seguinte, você pode até irar, você pode até sentir esse sentimento de ira, porque é do ser humano, mas você não pode pecar. É verdade. Ainda no primeiro subtópico, Franklin falou sobre algo de responsabilidade, é importante. Eu vou ler aqui um trechozinho bem pequeno que diz o seguinte: o verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Aí tem aqui Colossenses 3, 5 ao 8, aí diz: dizer eu sou a si mesmo, para justificar, né, arroubos emocionais e permanecer neles, é negar a eficácia da obra de Cristo. Ou seja, a pessoa diz assim: eu sou assim mesmo, irmão, eu não vou mudar, Deus quis que eu fosse dessa forma, eu vou continuar dessa forma, né? É a síndrome da Gabriela, né, que dizem, né? Dizem por aí, uma música que tem aí. Ou seja, eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim, né? E vou continuar assim, né? Gabriela, e aí lá vai, e é assim, parece uma coisa inocente, Franklin, mas são músicas que muitas vezes nos influenciam a tomar decisões erradas. Porque, veja, você tem uma música dessa que você ouve desde criança, e você interioriza isso e vai dizer: é isso mesmo, eu nasci assim, eu sinto isso desde criança, eu sinto isso desde de quando eu me sinto como pessoa, eu não vou mudar não. Só que o que nós estamos aprendendo é que emoções são diferentes de sentimentos, e sentimentos são emoções duradouras que são decididas por nós, ou seja, como você disse, é responsabilidade da pessoa. Então essa coisa de você dizer: eu nasci assim, eu vou morrer assim, isso não é algo de Deus, isso não é algo que vai te trazer benefício, isso pode te trazer muitos problemas. Então, veja o que a luz da Bíblia quer para você, veja o que as Escrituras quer para você, e aí, se for necessário mudar, mude, né? Mude, porque com certeza existem mudanças que são boas, que são agradáveis, que são edificantes, né? E se manter, né, em pensamentos da nossa vida, onde não trazem benefício nenhum, e a gente dizer assim: eu sou assim mesmo, eu vou continuar assim mesmo, não é? Porque eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é problema. Então toma cuidado com isso. É claro que não é fácil, não estou aqui dizendo que é fácil você mudar. Eu não estou aqui dizendo que é fácil você tirar um pensamento que você tem desde criança, não é? Uma concepção firmada, e de repente você ouve pelas Escrituras que aquilo não é algo correto, não é? E de repente você precisa mudar, não é? Está saindo aí na mídia, eu não sei até onde isso é verdade ou não, é? Que o novo Papa está aí dizendo que, de fato, quem é aquele que media entre nós e Deus é Cristo, não é? Nenhuma outra pessoa pode mediar isso aí. Quem fez o sacrifício foi Cristo. Quem deve ser adorado é Cristo, e que não se deve adorar nem pronunciar palavras para nenhuma outra pessoa, para nenhum outro nome, né? Eu estou falando aqui de forma muito genérica, tá? Para não causar muito espanto aí. Eu não gosto de trazer situações que de repente, Glenn está falando isso. Eu estou dizendo que eu vi isso aí na mídia, não sei até onde isso é verdade,
não é? Mas assim, muitas das vezes a gente ouviu aquilo a vida toda e agora a gente não quer mudar, a gente é resistente à mudança. Mas se a palavra está dizendo, Franklin, se é a palavra que a Bíblia diz que é luz, para os nossos caminhos, é lâmpada para os nossos pés, então nós precisamos obedecer a palavra, seguir a palavra e deixar o nosso eu de lado, porque é isso que nós precisamos fazer. Pois bem, nós precisamos entender que pensando e agindo dessa forma, nós alcançaremos a vitória em Cristo Jesus. Temos aqui, Gleidson, o segundo subtópico, né? Já falamos da reação e decisão, agora vamos falar aqui sobre a emoção e pecado. Emoção e pecado no âmbito das emoções. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta seu caráter pecaminoso. Aqui está dizendo assim, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira. Uma pessoa orgulhosa, ela é suscetível à ira, à rejeição e outros comportamentos hostis às pessoas com que convivem. A exemplo disso é citado aqui um personagem bíblico por nome Nabal. Nabal, ele foi orgulhoso, haja vista que Davi, com seus guerreiros, seus soldados, ali naquela região estava protegendo os pastores de Nabal, protegendo as ovelhas, os gados de Nabal, e quando houve um momento que Davi, ele necessitou do subsídio, da ajuda de Nabal, ele foi orgulhoso, ele foi hostil, ele foi ruim, e ele não ajudou a Davi, ou seja, ele não teve um controle emocional, e esse controle emocional levou ele à ruína, a história vai dizer que 10 dias depois, ele veio a morrer, ou seja, a sua insensatez custou a sua própria vida. Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Então, tomemos esse cuidado, né, de controlar nossas emoções, ter esse controle diante das experiências do dia a dia, do nosso cotidiano, ter esse controle para que a gente não venha também cair no erro que cometeu Nabal. Franklin, eu quero, no terceiro subtópico, finalizar esse momento desse segundo tópico, né? O terceiro subtópico, se tiver qualquer observação também você pode estar fazendo aí, mas o terceiro subtópico que fala sobre o aspecto positivo das emoções. Eu quero, antes de ler essa pequena parte, ler aqui a sinopse de número 2, né? A segunda sinopse aqui da lição, que diz: embora as emoções não sejam pecaminosas em si, era o que você está colocando aí, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade, para não dar lugar ao pecado. Como você colocou aí e citou o texto de Efésios, né? Irei-vos e não pequei. Mas o terceiro subtópico vai dizer assim, mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muitos benefícios. E aqui vai falar sobre duas emoções aqui importantes, que é o medo, né, e a dor. Né? São duas emoções que não são boas inicialmente, né, porque você está sentindo medo, mas aquele medo te trará resultados positivos. Por quê? Se eu estou diante de dois caminhos, um está escuro e o outro está claro, e eu tenho medo de passar pelo escuro porque entendo que ali eu posso ser surpreendido, esse medo é algo bom, é um sentimento bom que você está tendo, que está te levando a ter prudência, né? No corpo, quando você sente dor, a gente sente dor e logo entende, alguma coisa está errada, né? O que eu vou fazer? Eu vou cuidar, eu vou ver o que está acontecendo. Então, quando você cuida, você consegue sanar aquele problema, porque a dor te levou a entender a sua necessidade física. Então, assim, muitas emoções, elas são realmente
difíceis de ser controladas, e muitas das vezes a gente acaba cometendo pecados, mas elas também servem para nos alertar, para nos ajudar, para até nos orientar, né? E com aquilo a gente consegue tomar decisões corretas. Então, queridos, assim, é importante entendermos a diferença de emoção e de sentimento, e o controle dessa emoção, desse sentimento, vai dizer para você até onde você vai chegar. Então, toma cuidado com isso, toma cuidado com os seus sentimentos e com as suas emoções. Pede orientação a Deus através da palavra, eu tenho certeza que Ele vai te dar a orientação. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família.